Bom dia a todos. A gente sempre começa agradecendo a oportunidade que a casa nos dá de trabalho e pedindo aos espíritos amigos, ao Dr. Herman, ao seu Altivo, a Leopoldo Machado, que possa nos envolver para que a gente possa estar fazendo sempre um estudo de acordo com o que a gente precisa, não aquilo que a gente quer falar, né? Mas às vezes a gente esquece muito isso. A gente está estudando aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem falar do bem-aventurado dos aflitos. E me lembro de uma vez, Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, ele lembrar que nem o Mestre Jesus prometeu cura para ninguém. Ele falou assim: venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele prometeu alívio. A cura é um processo individual, é uma conquista pessoal, intransferível, mas é uma busca de cada um de nós. A gente começa a ler esse capítulo 5, e primeiro ele vem chamar a nossa atenção, né, que não é bem-aventurado os aflitos, são todos os aflitos, porque quem está aqui na Terra hoje, no mundo de expiações e provas, todo mundo está passando por aflições. Não tem como a gente não estar passando. A gente fica na busca pela felicidade, mas a felicidade que a gente consegue aqui é uma felicidade relativa, porque está tudo bem, daqui a pouco vem uma enfermidade, você perde algum parente, contato físico com o parente, né, que ele desencarna, e a aflição vem. Mas chega nesse capítulo, ele é um capítulo que ele vem realmente chamar a nossa atenção, chamar a responsabilidade para a gente, que ele vem falar das causas atuais das aflições, e ele começa no item 4 assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, tem duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir. Umas têm a causa na vida presente, e outras fora dessa vida. Vai ser assunto para a semana que vem, mas a gente já vai adiantar que muita coisa realmente, a gente fica imaginando, né? Que justiça é essa de Deus, quando a gente vê uma criança recém-nascida já trazendo uma enfermidade enorme, então nascendo em condições muito complicadas, a gente vê que a pessoa realmente não fez nada nessa encarnação para estar merecendo passar por aquilo ali. Só que o capítulo de hoje, ele vem afirmar que a maioria das aflições que a gente está passando por responsabilidade única e exclusiva nossa. E a gente ainda não saber dominar os nossos desejos, não saber controlar ainda nossas emoções, não saber disciplinar os nossos pensamentos, principalmente nossos sentimentos, e a gente vai tomando alguns caminhos complicados. Então, para a gente entender esse capítulo, antes de a gente entrar aqui no texto, vamos lembrar só alguns conceitos que a doutrina espírita traz para a gente. A doutrina espírita vem lançar um desafio para a gente. Somos espíritos, não somos esse corpo que a gente está aqui agora. E às vezes a gente encontra companheiros com 30, 40, 50 anos de espiritismo que ainda não conseguem processar essa informação, né, de maneira. Tem que começar a pensar assim, tenta imaginar que esse planeta que a gente está vivendo é igual essas maquetes que o engenheiro normalmente faz antes de começar a obra. A gente consegue se olhar de fora e enxergar quem sou eu, que personagem que eu estou desempenhando agora nesse momento. Quem eu estou sendo como pai, como mãe, como profissional, dentro da minha religião, o que eu estou desempenhando nesse momento. E a partir disso a gente começar a identificar o que a gente está fazendo aqui, qual está sendo a minha prova, qual está sendo a minha expiação. Nós estamos no mundo de expiações e provas. A gente chega nas casas espíritas, pergunta para as pessoas assim: vocês sabem definir o que é expiação? Cada um vai definir de um jeito, a pessoa vai pegar dicionário, né, vai dar a sua opinião. Mas as pessoas às vezes esquecem que o próprio codificador, no livro Céu e Inferno, quando vai falar do Código Penal da Vida Futura, ele define expiação. E ele fala para a gente: olha, vamos ficar tranquilo, porque todo mundo foi criado simples e ignorante quanto espírito. O ponto de partida foi o mesmo para todo mundo. É lógico, uns antes, outros depois, porque se eu não me engano a pergunta 80 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: a criação foi permanente ou ela só aconteceu lá no início? Aí os espíritos respondem assim: não, Deus jamais cessou de criar espírito. Tem espírito nascendo nesse momento. Então, se ele está nascendo nesse momento, ele vai passar para o mundo primitivo, depois vai vir para o mundo de expiações e provas igual o nosso, vai para a regeneração, vai passar todas as etapas que todo mundo passa. De maneira que a gente fica imaginando assim: a gente está aqui numa escola como essa, né, Santa Mônica, papel da educação intelectual e também um pouquinho da educação moral, né? A gente fica imaginando a escola que é a Terra enquanto mundo de expiações e provas, porque a gente sabe que os mundos também estão evoluindo, tudo bem, mas mundo de expiações e provas são aqueles mundos que a gente passa por ele, a gente com as nossas aflições,
A gente vai aprendendo um conjunto de coisas, né, de virtudes, para daqui a pouco reunir qualidade de ser aprovado e ir para um outro lugar. Então dá a impressão, quando a gente estuda a primeira vez, parece que não vai ter jeito nunca, porque tem gente saindo do mundo primitivo agora para vir para o mundo de expiações e provas. Se ele está saindo de lá agora para vir para cá, ele está vindo ainda sem aprendizado também, tendo que passar por tudo ainda. Na verdade é a gente que vai um dia sair daqui e ir para um lugar melhor, que é esse mundo de regeneração. Só que a gente está vivendo um momento muito particular, né? Dizem que o nosso mundo está mudando de expiações e provas para regeneração. Então, vem chamando a nossa atenção que quem não acompanhar o progresso do planeta pode ser naturalmente, nada de punição, ser convidado para ir para um lugar de acordo com a sua condição evolutiva. E quinto ano, sexto ano, né, que não passou de ano, vai ter que no ano seguinte repetir a série. Não é nada de punição, que Deus, a visão que o Mestre Jesus trouxe para a gente não é de punição, é de amor o tempo todo. Ele ama a gente o tempo todo, ama a ponto de a gente ter recebido certa vez no Leon Denis uma mensagem de que o espírito Hitler não estaria mais na Terra. Mas por que ele não estaria mais na Terra? Porque o pai ama. O filho, quando dá problema numa escola, o que a gente faz? A gente tira da escola e bota na outra. Então ele está em outro lugar, se preparando para daqui a pouco responder e consertar toda a bagunça que ele fez. Porque o pai está o tempo todo abrindo portas para todos nós, de arrependimento e também de reparação. Nesse capítulo do Céu e Inferno, os Espíritos falam para a gente, já que a gente veio do simples e ignorante, tem um determinado momento que a gente descobre que o que a gente estava fazendo era errado. Quando a gente descobre, a primeira coisa que acontece, arrependimento. A gente se arrepende daquilo que fez. Mas junto com o arrependimento, a gente precisa ter a reparação, reparar o mal que a gente fez. Enquanto a gente não repara, vão ter alguns tipos de expiações que a gente vai estar passando. Já vai estar chegando na aflição aqui, né? Então, quando eu vou falar de expiação, existem expiações que são pequenas e tem expiações que são enormes. Vou dar exemplo. Se eu trair a confiança de um determinado amigo meu, qual vai ser a minha expiação? Eu me arrependi do que eu fiz. A minha expiação vai ser vê-lo com o pé na frente ou atrás com relação a mim, sem ter confiança em mim, até que eu consiga conquistar de novo a confiança dele, né? Eu vou passar um determinado momento, dar algumas provas de fidelidade, até que ele possa confiar em mim de novo. Mas certa vez, eu trabalhando como agente religioso em presídio, que ele me marcou bastante, por isso que eu uso bastante esse exemplo, um rapaz chegou perto de mim e falou assim, olha, eu tirei uma vida, eu matei um rapaz, como é que eu faço para me reparar com ele? Aí eu falei, olha, a pergunta que você está fazendo é uma pergunta grave, eu vou fazer uma retórica, eu vou te fazer a mesma pergunta, falo, o que você exigiria de mim como pedido de desculpa se eu pegasse uma arma de fogo, acertasse o seu corpo físico, você sentisse a dor, daqui a pouco você vê o teu corpo caído, você vê o espírito separado do corpo, vê a aflição e sofrimento dos seus parentes, assiste o seu enterro, daqui a pouco você era o arrimo de família, agora a família não tem mais quem coloque dinheiro dentro de casa, o que você exigiria de mim como pedido de desculpa? Ele, na hora, ele abaixou a cabeça, ele falou, é complicado. Eu falei, é complicado, mas não é impossível. A doutrina espírita vem mostrar para a gente. Tem um capítulozinho do Evangelho, que é o capítulo 12, que fala do bem-aventurado, ou melhor, amai os vossos inimigos. Aí tem uma parte que fala assim, né, os inimigos desencarnados. Fala que o que mais aborrece os espíritos é eles saberem que a gente fez com eles, pode fazer com mais alguém. Agora, quando a gente muda a nossa atitude, não faz mais e não comete mais aquele erro, o que acontece? Não dá, em primeiro lugar, mais motivo dele reclamar da gente, mas a gente pode já estar conquistando um amigo só com a nossa mudança de atitude. Então eu falei para ele, a primeira coisa, começa a envolver esse espírito nas suas preces, sempre que você puder, lembra dele, mostra para ele que você não tinha conhecimento do que você estava fazendo. E outra coisa, se a família dele ficou por aqui, não vai dar uma de Marte, não, que a gente não está preparado para isso não, né? A pessoa bateu na porta, fui eu que tirei a vida do seu filho, não faz isso não. Mas já sabe que a família está por ali, tenta dar uma ajuda, tenta de alguma maneira, né, que essa ajuda seja financeira, seja moral, seja de alguma maneira, tenta dar um amparo, que o espírito do outro lado já está percebendo o seu arrependimento e a sua mudança aí de comportamento com relação ao que aconteceu. Então são expiações diferentes. Será que a gente já sabe identificar o que é uma prova e o que é uma expiação para a gente? Quer ver uma coisa da expiação? A expiação é assim, já viram aquela coisa que você tenta correr dela, ela te incomoda um pouco, mas muda o lugar, muda os personagens, a mesma coisa que parece estar acontecendo com você o tempo todo. E parece que a sua consciência está acusando também, falando, se eu correr, não, eu preciso aprender a lidar com isso. Porque se eu correr, o meu aprendizado está aqui.
Né? Que página linda que a gente viu aqui da Joana de Ângelo, né? Sobre as aflições, as aflições verdadeiras e as aflições fictícias nossas. Né? Então a gente começa a identificar qual é a minha prova, qual está sendo a minha expiação nessa encarnação. Eu consegui chegar à perfeição nessa encarnação toda, mas eu identificando a minha prova e a minha expiação e fazendo de tudo que tiver ao meu alcance para obter êxito, né, nessa prova, nessa expiação, eu já estou no caminho correto. Esse é que é o objetivo nosso aqui da encarnação. Então, Kardec vem assim, né, buscando a origem dos males terrenos, reconhecemos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Gente, ó, é interessante, né, que a gente vai ver em outros momentos aqui do Evangelho, os Espíritos falando assim, a gente reclama de tudo. Eu devo ter feito alguma coisa para agora estar morando num lugar que eu tenho um vizinho tão complicado, eu tenho um patrão tão complicado, um colega de trabalho que faz assim, assim. Ele fala, não, muitas das coisas não está sendo expiação não, está sendo consequência natural do contato dos nossos vícios. Nós somos espíritos ainda em aprendizado, que ainda temos um monte de problema para resolver. Então não, é só uma questão de aprendizado mesmo, não é nada de expiação. A gente acha que tudo a gente jogou pedra na cruz. Jogou pedra em Jesus, aquele grupinho pequenininho lá da época de Jerusalém, a gente acha que a gente fazia parte daquele grupo, não sei porquê. Né? Aí ele bota aqui, começa a puxar a nossa orelha. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? A gente começa a análise mesmo profunda, a análise da gente parar com a gente mesmo. Aquele conselho que o Santo Agostinho dá para a gente no Livro dos Espíritos, todo dia à noite, fecha os olhos, dá uma passada durante o dia, desde o momento que acordou, interroga a consciência, não pede com vontade mesmo, porque quando pede com vontade eles vão ajudar, e vão falar até coisa que a gente não queria ouvir. Ele vai começar a vir coisa na cabeça e falar, mas isso aí não, isso eu faria de novo. Você perguntou, eles estão informando para a gente. E a gente tomar coragem de consertar, de fazer alguma coisa para resolver o problema no dia seguinte. E às vezes é tomar coragem mesmo, que às vezes é um pedido de desculpa, mas a nossa vaidade, o nosso orgulho, não, eu não vou pedir desculpa coisa nenhuma. Né? Às vezes é chegar dentro da nossa casa com a nossa família, que a família é uma prova mesmo aqui na Terra, não tem jeito. Não é à toa que a gente estuda lá, né, família espiritual e família corporal. Quem é a família espiritual? É aqueles que vibram junto com a gente, que sentem junto com a gente, que nos motivam o tempo todo. E quem é a família corporal? Pode ter família espiritual como pode não ter. Às vezes tem pessoas que não têm afinidade nenhuma com a gente, estão no mesmo sangue que a gente. A gente encontra num vizinho, num amigo de trabalho, muito mais irmão do que aquele irmão de sangue. Né? A família é uma prova para a gente. Esse estudo é um estudo tão interessante, porque quando a gente faz conjugado, né? Tanto causa atual como causa anterior. Nós recebemos uma vez uma informação sobre aquele espírito Oscar Schindler, que fizeram um filme sobre ele, a lista de Schindler, né? E ele tem uma história muito interessante, porque a história dele é a história de uma pessoa que não era rica, uma pessoa que, né, morava no interior da Alemanha, e ele conseguiu entrar naquele meio ali dos militares, ele sem conhecer ninguém, ele simplesmente comprou o melhor terno que tinha na época, ele chegava nas reuniões, onde está tendo uma reunião com o general tal, ele entrava na reunião, esperava as pessoas se embriagarem, e daqui a pouco ia lá e tirava foto no meio deles, tirava foto com eles, abraçava. Quem é esse aqui? Esse aqui é o general tal, tal, esse aqui quem é? O Schindler. Schindler? Quem é Schindler? Ele ficou conhecido assim. Né? E o que acontece? O Schindler ele tem uma história de ter salvo mais de 4.000 judeus em pleno holocausto. Então os espíritos falaram para a gente o seguinte, falaram, aquele espírito, por ter feito a diferença na vida desses 4.000, ele ganhou 4.000 anjinhos da guarda, espíritos familiares vão estar ajudando ele, porque deve ver. Agora, a conquista é pessoal, não tem jeito. Você vai parar para estudar a biografia dele, ele tinha um problema com álcool, ele tinha um problema, vamos falar aqui de uma maneira mais à vontade. Né? E os espíritos falaram, isso quem vai ter que vencer é ele, só que ele ganhou 4.000 espíritos para estar ajudando o tempo todo, tentando desviar do caminho, né? Cada vez que ele tiver tentado a tomar esses caminhos. Então olha por que a caridade, fora da caridade não há salvação. A gente vai ganhando amigos que vão nos ajudando nas provas que a gente está vivendo. Mas seguindo aqui, quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar
os seus desejos. Eu me lembro de ter lido uma vez, a primeira vez que eu li, várias vezes já li, né? Aquele capítulo que trata das paixões no Livro dos Espíritos. Ele fala assim, que toda paixão tem origem no nosso egoísmo. É quando eu li isso a primeira vez, a origem no meu egoísmo, o que é? É porque lembra daquele capítulo do Evangelho que fala assim, né? No início nós somos só instintos, daqui a pouco nós vamos para as sensações, depois vai para o sentimento e o final do sentimento é o amor, coloca uma escala para a gente. A maioria de nós aqui na Terra, a gente está saindo do instinto, um pouquinho na sensação e pouco chegando no sentimento, né? Vamos colocar assim a realidade para a gente? Até para a gente mesmo, porque a gente estuda, tem a teoria, mas muita coisa, né, quando a prática mesmo vem testar a gente ainda dá aquela titubeada. É uma característica nossa de espírito que está em prova de expiação. Então o que acontece? A gente ainda está aqui naquela coisa do sentimento. Então quando ele fala, por que a paixão tem origem no egoísmo? Eu sinto o prazer de ter comido uma coisa gostosa. Eu quero comer aquela coisa gostosa sempre. Olha o que é, olha o egoísmo. Mas é muito bom tomar aquela taça de vinho, porque ela me trouxe uma sensação muito boa. E a pessoa acaba se viciando naquela taça de vinho por conta disso. É o egoísmo dele, a vontade de estar sentindo aquela sensação o tempo todo. E os espíritos trazem um monte de informações sobre o álcool, que são informações que a gente precisa estudar, porque o espiritismo é proibido proibir. Ele não proíbe nada, ele explica para a gente causa e efeito. Você quer usar? Usa, mas olha as consequências que você pode ter pela frente. Ele fala, nós estamos num mundo em que as aflições são regra geral. Muita gente escolhe o álcool como fuga para as dores na hora da aflição. A pessoa cria para si um vício que é mais mental do que físico. Se é mental, quando a gente desencarna, segue a gente. Então a pessoa chega do outro lado, tendo crises de abstinência, porque quer fazer o uso do álcool, sentir a sensação do álcool, do tabaco, e não tem álcool e tabaco do outro lado da vida. Aí começa a descobrir que tem algumas pessoas que por conta da mediunidade ele consegue ter um acessozinho, mas se você parar para ler os livros do Luiz Sérgio, livro do André Luiz, esse acessozinho é pequenininho, a pessoa vai sentir menos de 1% do que a pessoa sente realmente. Mas ele está tão viciado, tão doente do outro plano espiritual, que ele vai correr atrás desse 1%, desse 0,0 alguma coisa para ter aquela sensação. E aí está fazendo mal a ele e a gente está se preparando para daqui a pouco também chegar do outro lado da vida e se garante. Será que a gente se garante? Vai chegar lá, vai estar bem ou vai estar viciado também? Né? Então ele coloca aqui, má conduta por não terem sabido limitar os nossos desejos. O momento que o nosso país está passando. Que momento maravilhoso. É lógico que quando a casa precisa de faxina, quando vai fazer obra, toca um rebu na nossa vida. Mas depois que a obra termina, como é que fica bonito, né? Mas enquanto a obra está acontecendo, quando ele fala que por não ter sabido limitar os seus desejos, estamos na época de rever todos os nossos comportamentos antes de arriscar, criticar algum político por conta de corrupção. Identificar onde eu também tenho nos meus comportamentos qualquer coisa, né, que possa ser também criticada. Você vai pensar assim, eu furo fila. Vou ser muito sincero com vocês. Quando eu vejo a situação da violência no Rio hoje, eu fico pensando assim, eu às vezes estou dirigindo no trânsito, e hoje eu trabalho muito perto da minha casa, então eu não preciso pegar esse trânsito todo que o Rio tem. Mas às vezes vou pegar o trânsito, eu perco a paciência muito rápido, me dá vontade de jogar para o acostamento, sabe? De sair logo, e o horário, tem que ir embora correndo. Aí eu fiquei imaginando, se eu sou assim do trânsito, como é que eu seria se a vida tivesse tirado de mim a oportunidade de ter um trabalho digno, de estar me alimentando bem, de estar nessa condição que muitos dos nossos irmãos, que são irmãos nossos, me dói muito. Uma vez cheguei na casa espírita, eu ouvi a pessoa falar assim, tem um montão de cracudo ali na Ilha do Governador, na Avenida Brasil. Eu falei, cracudo não, são irmãos nossos. A gente poderia estar ali no lugar deles, poderia estar passando o que eles estão passando também. E se não passou ainda, pode ser que venha a passar no futuro. Então não tem respeito. O espetáculo da reencarnação faz isso com a gente, de se imaginar no cenário ali, quando você vê Chico Xavier dizendo que passou algumas encarnações na miséria antes de ser o Chico Xavier. Então, teve um dia que eu estava passando lá na Tijuca, eu vi uma criança no colo de uma mãe moradora de rua, criança dentro de uma caixa de papelão. Eu falei, ali tem um espírito igual a minha, a prova dele está sendo diferente da minha, mas a prova dele tem aprendizado também, assim como a minha tem.
Aliás, já vou adiantando, no capítulo 14 do Evangelho, Santo Agostinho fala assim, tem espírito que vem todo corajoso para enfrentar a prova da miséria, mas quando esbarra nas provas que ferem o coração, ele sucumbe. Lembra que Santo Agostinho fala lá na Ingratidão dos Filhos? As provas que mexem com o coração são as mais dolorosas, mais do que a prova da miséria. Mas eles vêm para a prova da miséria. Aí, continuando aqui, quantas uniões infelizes, porque foram o resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Meu casamento, meu relacionamento. Tá, mas como é que foi a escolha? Olha a importância da gente colocar os nossos filhos na evangelização para já ter acesso à doutrina espírita desde cedo. Para entender hoje, porque hoje eu não sou espírita de berço, não. Aliás, eu não tenho nenhum parente espírita, nem pai de mãe, nem pai de pai. Só sou eu de espírita na família. Mas eu fico imaginando, se eu tivesse tido essa oportunidade, o que eu tento passar para as minhas filhas? Nós somos espíritos que estamos reencarnando em um mundo de expiações e provas que está regenerando. Então, ao invés de sair para buscar namoro, não, você vai estar observando quem é o espírito que tem condições de constituir uma família com você, para que você possa cumprir a sua missão da maneira mais feliz possível, da maneira mais correta possível. Mas sabe que vai ter dificuldade, porque família aqui na Terra tem dificuldade. Né? E outra coisa, quanto maior a dificuldade, significa que mais bem preparado nós estamos. Às vezes a gente vê algumas mãezinhas que têm filho especial, fala, que castigo que eu tive. Falei, castigo? Tenta imaginar você numa firma trabalhando, numa empresa. O problema mais grave é você vai chamar o funcionário mais bem habilitado ou menos habilitado? Então, se você está sendo chamado para essa responsabilidade, é que você tem condições. Você é a pessoa que tem mais condições do que um montão de gente. Aí eu recebi a informação de uma senhora que tem 92 anos de idade e que ela é analfabeta e cuida de uma filha que é autista, tem 67 anos de idade. Aí os espíritos falaram assim, o dia que você vê esse espírito, você vai se assustar com a quantidade de luz dela. Sabe por quê? Na encarnação passada ela fez faculdade, fez pós-graduação, fez tudo que tem que fazer, mas nessa encarnação ela abriu mão de tudo, porque resolveu se dedicar a um filho especial. E por isso não sabe nem falar, nem oportunidade de estudar teve. É para a gente começar a rever os nossos conceitos, né? Tentar enxergar o lado espiritual das coisas e, né? Deixar o lado material, né? De lado. Mas vem chamando a nossa atenção para a gente realmente dar uma revisada, dar uma olhada nos nossos relacionamentos conjugais. Muito homem casando com o corpo da mulher. Daqui a pouco acaba aquela fase, né, da virilidade, o que acontece? Fica só o espírito. Tem afinidade com o espírito? Nenhuma. Vai vir um divórcio. Ou então as provas que aparecem depois que o relacionamento foi confirmado. O compromisso apareceu. E depois que casou, aí vem a doença de um fica desempregado, o outro não. Aí vem o momento que a gente vai aprender a dar as mãos para o outro, né, para ajudar um ao outro. São as aflições da vida, não tem jeito. No texto ele fala assim, quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. A gente tentar aumentar na gente o pavio. Tem pavio curto todo mundo, né? Muito rápido, tira a gente do sério. Gente, eu estou falando porque eu não tenho menor constrangimento, aliás, gosto até de falar dos meus exemplos, porque quando a gente fala da gente mesmo, a palavra tem mais força. Eu me lembro de uma vez, já contei isso até no Leão Denis também, eu estava em Nilópolis, eu moro em Nilópolis, aí fui atravessar um viaduto e de repente veio um ônibus quase me fechando, quase me jogou na parede. Quando ele quase me jogou na parede, eu abri a janela, falei uns 2, 3 palavrões. Quando eu olho para a janela, 3 senhorinhas que me viram fazer palestra toda hora, olhando para mim. Eu olhei para elas. E dali falou, aqui é o Robson que está lutando. Não tem santo na terra. Né? Olha, se não tivesse saído pela boca, pelo menos no pensamento estava. A gente tem que admitir. E já teve uma época que a gente agredia fisicamente, agora a gente já não agride fisicamente, agora fica nas palavras. Vai ter uma época que a gente não vai agredir mais verbalmente, vai ficar só no pensamento. Quando não ficar nem no pensamento, olha que bom. Aí a gente não vai ter mais lugar para cá de expiações e prova não, vai para outro lugar. Vai para outro lugar melhor lá para frente. Né? Mas a gente começar a entender isso, já que eu falei do palavrão, eu até fiz um estudo sobre palavrão durante uma época. Eu falei, o que é palavrão? Palavrão são aquelas palavras que você extravasa emocionalmente, né? Mas que a cada época
São palavras diferentes, têm sentido diferente. Na época de Jesus se falava raca, olhava para o lado e cuspia. Uma atitude de desprezo àquela pessoa. Ah, mas eu estava vendo que na época da escravidão, olha só que absurdo. Você chamar um branco de negro era uma ofensa para ele. Era um palavrão enorme você chamar um branco de negro na época da escravidão. E hoje, século XXI, a maioria das palavras que são usadas como palavrões mostram que o sexo ainda é tabu. São todas palavras ligadas a sexo. É nome do órgão genital, é conduta de não sei quem. Aí eu fiquei pensando, peraí, o palavrão por si só, ele é uma agressão. Então vale a pena a gente fazer um trabalho de controlar, né? Eu vou ser muito sincero com vocês, é muito difícil vocês me verem falar palavrão quando eu estou na frente de mulheres, na frente de crianças, né? Mas quando está só homem, amigo, assim, homem com homem, às vezes acaba saindo um ou outro. Né? Eu falei, eu tenho que controlar isso. Não pode ter isso, que é o palavrão. Você imagina você sair de casa 6 horas da manhã para trabalhar, alguém fala um palavrão do seu lado, aquilo te agride. Você parece que escuta aquilo, sente aquele mal-estar, tenta se livrar um pouco. Aí a minha esposa é evangélica, eu vou compartilhar uma experiência com vocês. Ela não fala palavrão de jeito nenhum. Tá? Mas quando ela fala Jesus, é aquele Jesus carregado, que dá até dor de cabeça na gente. Sabe como é que é? E outra coisa, ela costuma falar muito a palavra bodega. Bodega! Tá, mas o bodega dela vem carregado. Mas eu falei, ainda é melhor. Olha que palavrão bom, se a gente aprendesse todo mundo a falar nele. Jesus! Ele só ia precisar depois mudar a sintonia dos dardos mentais que a gente está jogando com a pessoa. Né? Não entrar nessa energia toda densa. Mas o que ele está falando aqui é mais grave. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte que fala do duelo, eles falam assim, se a gente estivesse de fora e pudesse assistir o nosso comportamento na hora da cólera, ou a gente ficaria com vergonha da gente, ou com muita pena da gente, porque às vezes a gente perde a paciência por tão pouco e fala um monte de coisa, mas é aquele momento emocional, é você extravasar emocionalmente. Então a gente precisa começar a estudar mesmo as nossas emoções. O estudo das emoções, a gente está vendo com o Eurípides Barçanufo que as emoções começam no pensamento. Aí quando eu vi isso, vou entrar rapidinho nisso e vou sair, né? Já que eu entrei, né? Para não desviar o assunto aqui do estudo de hoje. Mas ele fala assim, por que começa no pensamento? Ah, porque olha só, você está saindo daqui do centro espírita 11 horas da noite. Aí você vê uma pessoa mal vestida vindo na sua direção, e mal encarada. Qual vai ser o nosso comportamento lá? Qual vai ser a emoção que a gente vai ter na hora? Medo, né? Você já falou lá? Medo. Primeira coisa. Aí, tá bom. Por que está no pensamento? Ah, porque a sua forma de julgar influenciou na sua emoção. Se você passar a partir de agora, olhar para aquela pessoa e falar, pô, pode ser um irmão que esteja em necessidade, não vou ter nem medo dele. Se ele vier fazer alguma coisa comigo, o problema é dele, mas eu vou tentar aqui me colocar na posição de ajudar. Só por você ter mudado o seu campo vibracional, até a reação da pessoa vai ser diferente. Aí a gente estranha quando a gente ouve o Chico Xavier dizer que uma vez chegaram perto dele para assaltar, me passa todo o dinheiro. Ele falou, meu filho, mas eu não tenho dinheiro nenhum agora. Porque ele saía do centro espírita lá do Luiz Gonzaga, 4 horas da manhã, para ajudar o pessoal que morava na rua. Então não tem dinheiro agora. Relógio, na época não era relógio de pulso, era aquele de bolsa. Mas eu não estou com o meu relógio aqui. Ah, eu quero dinheiro. E puxou faca, então eu vou te matar. Tem uma hora que ele falou, não, meu filho, eu não tenho mais o que dizer, então cumpra com a sua obrigação. Mas você imagina a ternura e o carinho do Chico na hora, a vibração que envolveu aquele rapaz. E agora que ele olhou para o Chico assim, desarmou totalmente e falou, você não tem nada mesmo não, eu vou embora. Ele virou as costas e foi embora. O Chico, em relação a isso, né, eu tive lá em Pedro Leopoldo, o pessoal contando que ele estava entrando na Fazenda Modelo e de repente, do nada, ele se ajoelhou e começou a fazer uma prece na frente de todo mundo. O pessoal falou assim, Chico tem um parafuso solto. Porque do nada ele se abaixa assim. Lembra que na época o André Luiz estava escrevendo o livro Libertação através dele? Quando ele olhou para frente, ele viu de mais de 400 espíritos vindo para atacá-lo mesmo. Naquele momento, ele diz que ele entrou em prece, mas em nenhum momento para proteção dele não. Para tentar ajudar os espíritos que estavam vindo atacar. Olha o desprendimento desse espírito, né? Aí falou que nesse momento, eu te lembro do irmão Jacó lá no Voltei, ele criou aquela proteção ao redor dele, e Emmanuel, os espíritos puderam ajudar um montão daqueles espíritos, que outros não tinham como ajudar mesmo, não estão em condições ainda. Então ele bota aqui quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Mas eu vou me permitir falar uma coisa sobre isso aqui. Tá?
O espírita também não tem que ser bobo. A gente tem que aprender o seguinte: Jesus era enérgico sem ser agressivo. O dia que a gente conseguir fazer isso, a gente ser enérgico sem ter no nosso coração aqui nenhum sentimento de revide, a gente vai sentir qual é o efeito. Então vai ter momentos sim que a gente vai chegar no trabalho, em casa. Eu tive um momento agora na minha vizinhança lá, o pessoal começou a jogar lixo na minha calçada. Eu primeiro pedi 3 vezes para não jogar, mas eu, como não consegui falar com todas as casas, na segunda vez eu peguei o lixo e comecei a jogar na rua. Falei, não, aqui não é lugar de jogar. Mas em momento nenhum com agressividade contra ninguém. Pedi para o pessoal parar de jogar lixo. Então acho que o nosso país, a gente está precisando muito aprender a sair da inércia, né? A ser enérgico com as coisas sem ser agressivo, respeitando a opinião de todo mundo, né? Como o Rui Barbosa falava, né? Eu não concordo com o que você está dizendo, mas eu vou defender até o final o teu direito de falar, porque esse é o direito mais bonito que a gente tem, o direito de liberdade. Ainda tem um monte de gente querendo acabar com a democracia, mas isso é outro assunto, né? A outra ponta aqui: quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quando a gente para ver assim, André Luiz chegando no nosso lar, aí o médico Henrique de Luna vira para ele, ó, suicida indireto. Por quê? Olha o que você fez com o teu corpo. Ó, a sífilis acabou trazendo um câncer no seu intestino, seus rins não estão funcionando direito, o estômago não estava funcionando direito. Ó, isso tudo pelo excesso de álcool, pelo excesso de tabaco. Olha o que você fez com você mesmo. Aí a gente vê aqui, ó, quantas doenças e enfermidades são resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. E pior que a gente tem amigo que teve um problema por conta do cigarro. Aí ficou fazendo tratamento. Quando ele estava no final do tratamento, ele falou, não vejo a hora de comemorar, vou fumar uma massa inteira de cigarro. Ou então, com bebida também. O problema está sendo causado por causa da bebida. Mas a vontade dele é de dar um brinde, depois que ele terminar, acabou, venci mais esse problema, vai começar com o brinde. Então a gente tem que começar, segundo o Emmanuel fala assim, a gente está há várias encarnações tentando aprender a desencarnar bem. A ver a nossa alimentação, né? O que os nutricionistas mais modernos falam para a gente? A gente precisa por dia de carboidrato, proteína e vegetal. Eu não vou ser tão radical como a deusa Nogueira lá do céu de novo, que ela fala assim, se a gente comer capim, ovo e arroz já está dentro da ideia, né? Não, mas não vou ser tão radical assim não. Mas que a gente tem que começar a rever a nossa alimentação, porque daqui a pouco vai trazer o colesterol alto, é o triglicerídeo, é a hipertensão, é um monte de problema que é decorrente dos excessos de todos os gêneros. É lá no capítulo 27, olha como é que a gente se expõe quando dá aqui na frente, né? No capítulo 27, quando vai falar da prece, tem um momento que ele fala assim, se tivesse feito a prece e pedido ajuda aos espíritos, eles teriam ajudado. Depois não vai reclamar de estar com a saúde arruinada. Né? Então a gente tem que começar a pensar assim, eu vou chegar em casa agora, terminei de almoçar, tem um pudim de leite na geladeira. Ah, mas espera aí, meu corpo está saciado. Ah, mas tem um pudim de leite ali, o pudim de leite é muito gostoso. E agora, fica agora, como ou não como? Mas se eu não comer agora, daqui a pouco o pudim de leite depois começa a ficar meio durinho, né? Agora está fresquinho, tem que comer agora. E você fica naquele duelo, mas esquece de perguntar para você mesmo. O corpo está precisando de mais alguma coisa? E a gente não pergunta e a gente desequilibra toda a nossa nutrição trazendo esses problemas aqui. Ele fala aqui, quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Paternidade e maternidade é missão na terra. Capítulo 14 de novo. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. Toda a sua missão consiste em aproximar esse espírito, essa alma de Deus. Não é exigido saber da terra, ter formação acadêmica, ter curso superior, ter doutorado, ter nada disso. Mas a única coisa que se exige é, desde cedo, vamos começar a estudar os nossos filhos, ver quais são as tendências dele, ver aonde a gente pode direcionar os nossos filhos. Uma vez eu vi, até falar isso numa escola é legal, porque uma vez eu vi um espírita falar assim, né?
Tem escolas que são seletivas, elas não cumprem a função educacional, porque a função educacional é você conseguir não deixar nenhum aluno marginalizado, você conseguir trazer todos os alunos para o centro. Agora, aquela escola que quer só pensar em competição, está selecionando os melhores e está deixando alguns alunos excluídos, né? Então, o objetivo é esse. Qual vai ser a nossa penalidade se a gente não conseguir, se a gente falhar como pai e como mãe? Vai ser daqui a pouco a gente chegar no plano espiritual e ver nossos filhos em condições de sofrimento, em regiões umbralinas complicadas, quando dependia da gente que a situação fosse diferente. Vai bater um remorso muito grande na gente, a gente vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, uma nova oportunidade para estar convivendo com esse espírito, para tentar fazer diferente a partir de agora. Fazer diferente. Né? Então, ele chama para concluir aqui. Né? E é lógico, eu li só o texto, né? Trouxe alguns exemplos, porque esse texto vem mostrar, o objetivo dele é mostrar para a gente, a maioria das aflições são decorrentes dessa encarnação, do nosso comportamento hoje. É ainda o nosso ciúme, a nossa vaidade, é o nosso orgulho, a falta de controle dos nossos desejos, disciplina de pensamento. Eles falam para a gente, quer disciplinar o pensamento? Vamos pensar assim, se eu quiser bagunçar essa sala aqui toda agora, eu bagunço em 20 segundos. Derrubar essas cadeiras todas no chão, essa mesa, 20 segundos. Para arrumar, quanto tempo a gente leva? É rápido? É 20 segundos também? Né? E o nosso pensamento? O que a gente está botando para dentro da nossa cabeça? Tem algumas coisas que eu falei, eu não vou mais assistir jornal quando estiver almoçando. Eu estava com o costume de assistir RJTV, né, às vezes no horário do almoço. Não vou mais, porque eu estou jogando tanta coisa. Não, depois eu tenho como ver na internet, eu já disponibiliza isso para a gente. Então beleza, não vou fazer mais isso. Eu tenho que começar a trazer coisas boas para o meu pensamento. Então, seu Altivo falava, prece, leitura edificante, prática da caridade todo santo dia. Acordou, café da manhã, não tem tempo. Pega um Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz. Pega esses livrinhos, lê uma página. É o café da manhã, você vai sair de casa diferente. Hoje a gente saiu de casa e estava falando das preces que ele fez. Ele falou na prece dele como é que foi e a minha como é que foi. A minha, como a gente vai trabalhar muito ainda hoje com música, ainda foi pedindo proteção, mais pedindo proteção para os lugares que a gente vai, que trabalha com música. Mas o que acontece? A gente tem que começar a pensar nisso, do que a gente está trazendo para o nosso pensamento. Agora, quando a gente começa a receber aquela enxurrada, aquele banho de mensagens positivas para a gente, chamando a nossa atenção, você pode, a gente nasceu para isso mesmo, para vencer essas nossas paixões. E quando a gente vence as nossas paixões, né, é a melhor vitória, a vitória mais gostosa que tem. Né? Pode acontecer quantas vezes sair não me pega mais. Por quê? Porque já me pegou, já me fez sofrer, eu já vi causa e efeito, não quero mais isso para mim. Infelizmente tem coisas que parece que a gente precisa viver mesmo, né? Precisa viver, aprender na pele para depois não fazer mais. Mas faz parte do aprendizado. Quando a gente começa a ver assim, os espíritos que estão na nossa frente, todos eles viveram a mesma coisa, passaram por todas as mesmas coisas. Quando a gente vai estudar Anjo da Guarda, é interessante, né, que eu falo com os alunos assim, né, lá do centro. Como é que se faz para ser Anjo da Guarda? Será que tem concurso público do outro lado para ser Anjo da Guarda? Será que tem concurso para ser Anjo da Guarda? Falando para ser Anjo da Guarda é o quê? O espírito tem que ter afinidade com a prova ou expiação que você vai passar. Então, por exemplo, às vezes a mãe ama muito, mas será que ela teria a condição de ser Anjo da Guarda do filho? O filho é alcoólatra, ela nunca foi alcoólatra. Tem que ser um espírito que já foi alcoólatra e já venceu. Vai saber passar para aquele filho os caminhos para ele poder vencer aquela prova. Então tem que ter uma afinidade ali nas provas. Então ele bota aqui, para terminar o texto, que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não pode afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito essas coisas, não estaria nessa situação. Essa é a doutrina espírita, nua e crua. Ela cobra da gente a nossa responsabilidade, sábios pelos nossos atos. Acabou aquela coisa de ou culpar o demônio, ou como alguns fazem aqui na doutrina espírita também, né? Pegando aí no gancho ainda, no sincretismo, né? A culpa é do obsessor, não é do obsessor coisa nenhuma. O obsessor só atinge a gente onde a gente dá brecha. Nós somos nós que abrimos o caminho para eles. Né? Então ele conclui: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim em grande número de todos. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade,
E, gente, isso aqui é muito legal, para que ele acha simples, menos humilhante, mas não, olha só, é passar para lá, fiz, vou assumir a responsabilidade do que eu fiz. Tem conserto, tem jeito. Tem coisa que não tem conserto imediato, vai levar um tempo. Tem conserto. Mas eu tenho que começar a matar no peito e falar assim, fiz. Joana de Anjos, ele fala para a gente, o complexo de culpa vem, mas não pode estagnar a gente, não pode paralisar a gente. Então eu já sonho, eu conversando com meus amigos espirituais do outro lado, programando a próxima encarnação, falando, já fiz esse monte de bobagem, como é que eu faço para consertar agora? Que é isso que eles querem, não querem você ficar parado lá. Sofrimento vai vir, arrependimento vai vir, vem, mas logo em seguida vem aqui, não, eu sou um espírito imortal, também sou filho de Deus, a forma não deu errado, igual a gente pensa, eu sou filho de Deus, eu quero consertar, eu quero daqui para frente mudar, e vou mudar. É assim que a gente tem que direcionar os nossos pensamentos, começar por aí, pela vontade. Daqui a pouco o sentimento vai amolecendo, daqui a pouco as emoções começam a ficar melhor, porque a emoção é aquilo que pega a gente de surpresa, né? Surpreende, a gente dá um susto, daqui a pouco a gente começa a modificar. Então é um capítulo para a gente ler, para a gente reler e depois começar a colocar no papel mesmo, fazer um planejamento com cada um de nós. Faça esse planejamento. Só para encerrar, para concluir. Eu me lembro que eu fiz um planejamento comigo. Aonde eu me aborrecia mais? Coincidência, na época era no trânsito. O que mais me aborrece no trânsito? Aí eu falei, motorista de ônibus, ou então aquela pessoa, às vezes o garotão que pega o carro para fazer bobagem na rua. Eu falei, mas quem são cada um? Porque o motorista de ônibus, coitado, trabalha 12 horas, 15 horas. Que direito eu tenho de me aborrecer com ele? Se eu tivesse dirigindo no lugar dele, estaria me aborrecendo mais do que ele. Aí comecei a fazer esse balanço e comecei a modificar. É assim que cada um vai modificar a si mesmo. Desculpa ter passado aí um pouquinho do horário. Não? Até 10h50 ainda tem. Então tá. Então dá para concluir. Então, é a gente fazer esse planejamento. Esse planejamento, a única coisa que os espíritos pedem da gente é que a gente estabeleça um período de tempo. Quando a gente olhar para trás, isso eu garanto. O Robson de hoje é melhor do que o Robson de trás. Ainda é isso aqui. Mas é melhor do que aquele lá de trás. E é isso que eles convidam a gente. Você coloca um período de 3 em 3 meses, de um ano, faz um período que vocês quiserem. As mini terapias que a Joana de Anjos fala para a gente. Vou ficar um dia sem falar mal de ninguém ou sem pensar mal sobre ninguém. Aí você fica um dia, legal. 2 dias, no terceiro cair. Aí o que vai vir? Aquele arrependimento, remorso. Viu como é que eu sou? Eu não sou capaz. Não, você ficou 2 dias, 3 dias, vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. Começa de novo. E vai isso para qualquer coisa. Eu não quis falar em relação a cigarro, né? Porque muita gente aqui não fuma, né? Agora pensar mal da vida dos outros, ficar um dia sem pensar mal, e pergunta à noite. Quando você pergunta a Santa Agostina, pergunta para o Anjo da Guarda. Pensei mal, ele vai mostrar para a gente onde a gente pensou mal. É um trabalho individual, pessoal. Boa sorte para todos nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.